Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Ok. Eu só preciso dizer isso. Tudo isso é culpa minha. Fui o único que baixou aquele jogo. Fui o único que jogou. E agora eu sou o único preso nesse pesadelo que começou no último sábado. Era tarde. Eu estava entediado, navegando em alguns fóruns de jogos, tentando achar algo para matar o tempo. Foi aí que eu tropecei num tópico chamado "Você precisa tentar esse jogo". Sem descrição, sem imagens, só um link e alguns comentários exageradamente entusiasmados. Gente falando que o jogo era incrível, que mudaria sua vida. Normalmente, eu não clicaria em algo assim. Sério, quem em sã consciência clica? Quem sabe que tipo de vírus você pega? Mas tinha algo ali que me puxava. Talvez fosse tédio, talvez fosse o jeito como todos pareciam concordar. Esse jogo vai mudar sua vida. O link me levou a um site tosco, velho, que parecia não ser atualizado desde os anos 90. Não tinha página inicial, nenhum contato, nenhuma informação. Só um botão solitário de download com o nome do jogo. Echo. Nenhum desenvolvedor, nenhuma instrução, só um arquivo zip. Contra meu bom senso, eu baixei. Nem sei explicar porquê. Tinha algo magnético naquilo. Parecia que eu não tinha escolha. De qualquer forma, instalei. O processo foi assustadoramente rápido. Rápido demais até. Assim que terminou, senti algo estranho. O jogo abriu direto, sem nenhuma tela de carregamento, sem menu, sem configuração, só uma tela preta com uma única palavra em vermelho brilhante. Jogar. Hesitei por um segundo, com o dedo pairando sobre o mouse. A palavra pulsava levemente, como se estivesse viva. Antes mesmo de perceber, cliquei na tela esmaecida. O jogo começou. A primeira coisa que notei foi o quão vazio tudo parecia. O jogo abria numa paisagem urbana enorme, mas não era como você esperaria. Não tinha movimento, nem vida. Parecia uma versão barata de GTA ou algo tipo Saints Row, com ruas genéricas, prédios quadrados e alguns NPCs mal renderizados, vagando sem rumo. Os gráficos não eram nada demais, mas o silêncio me incomodava. Sem música, sem barulho ambiente, só um zumbido estático bem leve que fazia minha pele arrepiar. Assumi o controle do meu personagem, um avatar sem rosto, sem feições, e comecei a explorar. Não havia tutorial, não havia objetivos, só eu, andando por aquela cidade morta. Os NPCs não reagiam a mim. Eles se arrastavam pelas calçadas com movimentos mecânicos, bruscos, com as cabeças levemente inclinadas. Tentei andar até um deles, apertei alguns botões aleatórios para ver se interagia. Nada. Depois de um tempo, comecei a me entediar, e então aconteceu. Um dos NPCs, um homem com moletom cinza, desceu da calçada e foi para a rua. No começo, não dei muita atenção, mas do nada, um carro surgiu rasgando o asfalto vazio. O impacto foi súbito, brutal. O corpo do NPC se amassou como um boneco de pano, sangue espirrando no asfalto com uma realidade perturbadora. Eu me encolhi, afastando a mão do teclado, congelado em choque. Então, uma mensagem apareceu no canto inferior da tela. 1 de 5. Meu coração disparou. 1 de 5? 5 o quê? Mortes? Eventos? Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que fazia parte do jogo, mas havia algo naquela mensagem que parecia errado. Continuei jogando, esperando mais carnificina, mas nada aconteceu. A cidade voltou ao seu silêncio estranho. Os outros NPCs seguiam andando, alheios ao sangue, seus movimentos robóticos e inalterados. Depois de uns 15 minutos vagando sem rumo, fechei o jogo, me sentindo desconfortável. O avatar ficou parado, sem rosto. Mas eu tive a impressão de ver algo sutil ali. Uma sombra onde o rosto deveria estar, talvez até uma linha de cabelo mais definida, quase familiar. Achei que era paranoia. Me convenci que era só um jogo indie esquisito e mal feito, nada mais. Mas então veio o domingo. Amanhã começou normal, até que o grupo de mensagens explodiu.
Meu celular vibrava sem parar com as notificações. Todo mundo dizia a mesma coisa. Chris, um cara da escola, morreu num acidente de carro na noite anterior. Os detalhes eram horríveis. Uma rua vazia, um carro em alta velocidade, uma colisão violenta. Eu não conhecia bem o Chris. Ele não era meu amigo. Só um rosto familiar. Alguém que eu via em algumas aulas. Troquei uns acenos esporádicos com ele pelos corredores, e só. Mesmo assim, a notícia me atingiu mais do que eu esperava. Talvez pela súbita aleatoriedade, ou pela forma assustadora como aquilo lembrava o que eu tinha visto no jogo. Sim, o jogo. Quanto mais eu pensava, pior ficava o nó no meu estômago. O acidente não era só parecido com o que rolou no Echo. Era idêntico. A rua vazia, o carro, o impacto. Tudo combinava perfeitamente. E tinha o NPC. Não era uma cópia exata do Chris, mas tinham semelhanças que eu não conseguia ignorar. A estatura, o jeito de andar, até o moletom. Lembrei da primeira morte e senti um calafrio subindo pela coluna. Tentei me convencer que era coincidência bizarra. Jogos não prevêem mortes. Isso é ridículo. Mas por mais que eu tentasse racionalizar, esse pensamento me corroía o dia inteiro. Quando anoiteceu, não consegui resistir. Eu precisava abrir o jogo de novo. Abri o Echo com as mãos tremendo. A cidade estava igual, silenciosa, opressora. Mas agora, só tinham 4 NPCs. Meu avatar estava parado onde eu o deixei, imóvel, sem rosto. Mas parecia diferente. O contorno do rosto estava mais nítido, as sombras mais profundas, como se o jogo estivesse começando a preencher os detalhes. A postura também tinha mudado, mais natural, mais humana. Quase parecia que estava me imitando. Comecei a explorar, o medo crescendo a cada passo. A cidade seguia estranhamente imóvel. Os únicos sons eram o leve zumbido de estática e os passos abafados do meu personagem. Eu esperava algo acontecer, mas, por um tempo, nada. Então, do nada, aconteceu de novo. Dessa vez, a morte foi mais brutal. Um NPC andando por um beco foi atacado por uma figura sombria, que parecia se materializar da escuridão. A figura se movia de forma espasmódica, não natural, cravando uma faca repetidamente no NPC. Os efeitos sonoros eram grotescamente vívidos. O som molhado da lâmina, os suspiros borbulhantes da vítima. Sangue se espalhou pelo chão enquanto o NPC desabava. A figura desapareceu tão rápido quanto surgiu. No canto da tela, a mensagem atualizou. 2 de 5. Olhei para a tela com as mãos tremendo. A animação era muito real. A violência, muito real. Por mais que eu quisesse acreditar que era só um jogo, uma coincidência doentia, eu não conseguia afastar a sensação de que havia algo além. Fechei o notebook com força, o coração disparado. Passei horas andando de um lado para o outro no quarto, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Jogos não fazem isso. Eles não podem fazer isso. Mas então a manhã de segunda chegou. E as notícias confirmaram meus piores medos. Alguém tinha sido assassinado no centro da cidade, esfaqueado até a morte em um beco. A descrição batia exatamente com a cena do jogo. Senti o ar escapar dos pulmões enquanto lia a reportagem. A faca, o beco, a brutalidade. Tudo estava lá. Exatamente como eu tinha visto na minha tela. Eu não fui para a escola naquele dia. Eu não consegui. Minha cabeça estava um caos, cheia de perguntas que eu não conseguia responder e medos que eu não conseguia controlar. Não era só que o jogo parecia prever mortes. Parecia que ele estava causando elas. E eu não fazia ideia de como parar isso. Na noite de segunda-feira, minha paranoia estava no limite. Eu não tinha tocado no jogo o dia todo, mas não conseguia parar de pensar nele. Minha mente repetia aquelas mortes, de novo e de novo. O Chris na rua, o homem no beco, o realismo brutal daquilo tudo me deixava enjoado. Mas pior do que isso, era a certeza crescente. Não tinha acabado. E eu estava certo. No fim, eu cedi. Abri o Echo de novo. Minha mão tremia enquanto iniciava o jogo. A cidade carregou, tão desolada quanto antes, mas agora só restavam 3 NPCs. Assim que vi meu avatar, um arrepio subiu pela minha espinha. Ele tinha mudado de novo. As feições estavam mais nítidas, mais definidas. Quase
familiares. Eu não queria continuar jogando, mas sentia que não tinha escolha. Algo me obrigava a seguir. Comecei a andar pela cidade, aquele vazio ao redor ampliando o som dos passos do meu personagem. Os NPCs vagavam sem rumo, com aqueles movimentos robóticos, e eu não conseguia me livrar da sensação de que eles sabiam o que estava por vir. Como se estivessem apenas esperando sua vez. Aconteceu mais rápido dessa vez. Uma das NPCs, uma mulher, parou bem no meio de uma faixa de pedestres. Ela olhou em volta, virando lentamente a cabeça, como se estivesse procurando por algo. E então, do nada, uma sombra apareceu atrás dela. Não era uma figura humana, não dessa vez. Era outra coisa. Algo monstruoso. A sombra se distorcia, suas bordas piscando como estática de TV velha. Ela se estendeu e engoliu a mulher. O grito dela ecoou pela cidade. Alto, cru, penetrante. A animação foi assustadora. O corpo dela se contorcendo de forma antinatural. Os membros se dobrando em ângulos impossíveis antes de ela desabar no chão. A sombra sumiu, deixando para trás apenas o corpo dela, imóvel. A mensagem no canto atualizou. 3 de 5. Eu bati meu notebook e fechei com força, o coração disparado. Isso não era mais um jogo. Não podia ser. As mortes eram reais demais, vívidas demais. E aquela maldita mensagem parecia uma contagem regressiva. Na manhã de terça veio a confirmação que eu temia. A notícia falou da morte de uma mulher no centro da cidade. Ela tinha caído no meio da faixa de pedestres. As testemunhas disseram que parecia um ataque epiléptico, mas os detalhes eram iguais aos do jogo. O jeito como o corpo dela se contorceu, o grito, tudo igual. Mas não foi só isso que acabou comigo. Foi quem era a mulher. O rosto, a voz. Eu reconheci. Era a Lisa, uma amiga de longa data, desde o fundamental. Ela não era uma estranha. Não era só mais um rosto pelos corredores. Ela era alguém que eu gostava, com quem já ri, já desabafei. E agora, ela estava morta. Eu mal consegui passar o dia. A voz dos professores parecia distante, as palavras sem sentido. Eu não conseguia parar de pensar na Lisa, no jogo, no que ainda poderia acontecer. Eu não queria jogar de novo, mas no fundo, eu sabia. Não tinha escolha. Naquela noite, abri o eco outra vez. Meu avatar me encarou na tela. Suas feições agora eram quase idênticas às minhas. A semelhança era perturbadora. O formato dos olhos, a curva da boca. Parecia que o jogo estava zombando de mim, me torcendo em sua história. Só restavam 2 NPCs. Eu comecei a andar pela cidade, minhas mãos tremendo no teclado. Eu queria parar, queria fechar o jogo e fingir que nada disso estava acontecendo. Mas alguma parte de mim precisava ver até onde isso iria. Os NPCs restantes vagavam, seus movimentos descoordenados, trêmulos. Eu tentei evitá-los, tentei atrasar o inevitável, mas não adiantou. O jogo tinha outros planos. Um dos NPCs, um homem, parou na frente de um prédio. Chamas saíam das janelas, fumaça negra subindo para o céu. Ele hesitou por um segundo e entrou. Eu quis impedi-lo. Tentei mover meu avatar para fazer alguma coisa, mas os controles não respondiam. Tudo o que pude fazer foi assistir enquanto o homem sumia no meio do fogo. O prédio desabou segundos depois. O som das pedras ruindo e das chamas foi ensurdecedor. A mensagem atualizou. 4 de 5. Eu encarei a tela com as mãos dormentes. Eu não queria saber quem era dessa vez. Eu não queria olhar as notícias. Mas quando reabri o jogo, parecia que eu estava caindo numa armadilha que eu mesmo tinha criado. Minhas mãos tremiam quando apertei jogar. Mas o jogo me puxava. O peso era irresistível. A cidade carregou como sempre, mas o ar estava diferente. Mais pesado. O vazio do mundo parecia me sufocar. Cada som, até o zumbido fraco da estática, deixava meus nervos à flor da pele. Só restava um NPC. Eu movi meu avatar com cautela. Cada passo parecia ecoar alto demais naquele silêncio. A rua parecia mais estreita do que antes. As sombras
mais longas, como se a própria cidade estivesse se fechando sobre mim. O último NPC vagava, seus movimentos robóticos quase resignados. Eu não conseguia me livrar da sensação. Eles sabiam o que viria. Estavam esperando sua vez. Toda vez que eu me aproximava, eles recuavam, como se me provocassem, como se quisessem prolongar o inevitável. Era enlouquecedor. O reflexo do meu avatar numa vitrine próxima me chamou a atenção. Já não era mais só uma leve semelhança, era eu. Detalhe por detalhe, o formato dos olhos, a cicatriz na sobrancelha, até o jeito de se portar. A ficha caiu como um soco no estômago. Isso não era mais um jogo. Tentei afastar meu avatar do último NPC, evitar o inevitável, mas o jogo não deixava. Os controles estavam lentos, pesados, como se o próprio jogo lutasse contra mim. Meus movimentos se arrastavam como quem caminha em lama espessa. Cada passo parecia exigir mais esforço que o anterior. O último NPC parou e se virou para meu avatar. Inclinou a cabeça devagar, de um jeito inquietante, como se me estudasse. A tensão era insuportável. Eu queria desviar o olhar, mas não consegui. Então a tela ficou preta. Uma única frase apareceu. Última vez. Eu esperei. O coração batia tão forte que parecia abafar qualquer outro som. A tela ficou preta por uma eternidade. Então, a cidade voltou. Mas era diferente. Os prédios tinham sumido. Agora havia apenas uma escuridão sem fim. As únicas coisas visíveis eram meu avatar e o NPC, separados por poucos metros. Tentei me mover. Nada. Os controles não respondiam. Eu nem podia girar a câmera. Só pude assistir. O NPC deu um passo à frente. Seus movimentos eram fluidos, humanos. Levantou a mão. Apontou para meu avatar. O gesto foi lento, deliberado, assustador. Eu senti meu coração disparar enquanto olhava para a tela, incapaz de desviar. Então, com uma voz distorcida, mas inegavelmente a minha, o NPC falou: "Sua vez." A tela ficou preta de novo. Dessa vez ficou assim. Nenhuma mensagem, nenhum menu, só silêncio. Tentei fechar o jogo, forçar o encerramento. Mas nada funcionava. Até o botão de desligar parecia lento, travado. Tive que fechar o notebook à força. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o botão até a máquina apagar. No dia seguinte, eu não conseguia me concentrar em nada. As cenas do jogo repetiam sem parar na minha mente, cada detalhe gravado como fogo na minha memória. Mas eram aquelas últimas palavras do NPC que me assombravam mais do que tudo. Sua vez. O que aquilo queria dizer? Era uma ameaça? Um aviso? Eu não queria descobrir. Eu evitei o jogo o máximo que pude. Mas quando a noite caiu, a compulsão de abrir se tornou insuportável. Meu notebook parecia estar me encarando, me desafiando a ver o que vinha a seguir. Andei de um lado para o outro no meu quarto, tentando ignorar, mas o pensamento se enfiou na minha cabeça. Com as mãos tremendo, eu reabri o eco. Dessa vez o jogo não carregou nenhum menu, nenhuma cidade. Em vez disso, fui recebido pelo meu próprio rosto me encarando numa tela preta. Não era um reflexo, era o meu avatar. Totalmente detalhado, idêntico a mim em cada pequeno detalhe. Cada defeito, cada falha, cada nuance da minha expressão estava lá, me olhando fixamente. As palavras "última vez" apareceram logo abaixo, brilhando em vermelho. Tentei sair do jogo, apertar qualquer coisa, mas nada funcionava. A tela estava travada na minha cara, imóvel, como se estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa. O silêncio era opressor, a falta de ação, enlouquecedora. Eu sentia que o jogo estava zombando de mim, me desafiando a reagir. Foi aí que eu entendi. Não tinha mais como escapar. O jogo não tinha terminado, e nem eu. Meus dedos pairavam sobre o teclado, mas eu não conseguia pressionar nada. As palavras "última vez" pulsavam cada vez mais forte, mais rápido, exigindo minha atenção. Fechei o notebook novamente. Mas eu sabia, não terminaria ali. O que quer que fosse aquilo, não era mais só um jogo. Olhei para o notebook fechado, sua tampa refletindo a luz fraca do meu quarto. Cada fibra do meu ser queria fingir que aquilo não estava acontecendo. Queria enfiar ele numa gaveta e seguir minha vida.
Mas, lá no fundo, eu sabia. Não era possível. O jogo ainda não tinha terminado comigo. À meia-noite, o peso dos meus pensamentos se tornou insuportável. Eu abri o notebook. O brilho da tela perfurou a escuridão do quarto. O jogo abriu automaticamente. Sem área de trabalho, sem outros programas, só o eco. A tela começou preta, mas logo deu lugar a uma cena familiar. Meu avatar. Mas agora não era mais só parecido. Era eu. Nos menores detalhes. A pinta na minha bochecha esquerda, o desvio discreto no meu nariz. Não era reflexo, era vivo. E estava me encarando diretamente. As palavras "última vez" piscavam de novo na tela, dessa vez mais brilhantes, pulsando no mesmo ritmo que meu coração acelerado. Tentei mover o avatar, mas os controles não funcionavam. Em vez disso, a tela começou a mudar. A escuridão ao redor do avatar foi desaparecendo, substituída por um quarto. O meu quarto. Cada detalhe estava lá. Os pôsteres na parede, a cama desarrumada, a mesa de centro manchada de café. Uma réplica exata. Meu estômago afundou quando eu percebi. O jogo não estava mais só me espelhando, estava me observando. Então, a porta no jogo, a minha porta, rangeu e se abriu. Meu avatar se virou em direção a ela, se movendo sozinho, sem eu tocar em nada. O ângulo da câmera mudou, mostrando o corredor além da porta. Estava escuro, mas algo se movia nas sombras. Uma forma humana, mas errada. Os membros eram longos demais. Os movimentos, espasmódicos, como uma marionete sendo controlada por um ventríloco sádico. A coisa se aproximou. A cabeça se inclinava de um jeito antinatural enquanto encarava meu avatar. Eu prendi a respiração quando ela levantou a mão e apontou diretamente para a tela. Para mim. Então, a energia acabou. Eu fiquei sentado ali, no escuro total. O silêncio era tão absoluto que parecia um peso físico sobre meu peito. A tela do notebook estava apagada, mas na minha mente eu ainda via com clareza o contorno daquele quarto no jogo. O meu quarto. E aquela coisa na porta. Eu me repeti 1000 vezes que aquilo não podia ser real. Não era real. Mas os pelos da nuca se arrepiaram quando eu ouvi um rangido suave, como passos sobre as tábuas do chão, bem do lado de fora da minha porta. Eu congelei. Todos os músculos do meu corpo ficaram tensos. Outro rangido. Dessa vez mais perto. Meu coração batia tão forte no peito que cada batida parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu queria me mover, me esconder, fazer qualquer coisa. Mas fiquei paralisado pelo medo. Então, a maçaneta da porta girou lentamente. O clique metálico reverberou naquele silêncio absurdo. A porta se abriu. Mas não havia nada lá. Só escuridão. Eu fiquei olhando para aquele vazio, respirando de forma rasa, esperando que alguma coisa, qualquer coisa, aparecesse. Mas nada veio. O silêncio se estendeu até o insuportável. E então, meu notebook ligou sozinho. A tela iluminou o quarto. O avatar não estava mais lá. No lugar dele, só uma frase. Está aqui. Os momentos seguintes foram um borrão. Meus pais não estavam em casa. Peguei o celular e corri para fora, sem parar até chegar no meio da rua. Eu não olhei para trás. Não podia. Só o pensamento de ver algo parado na porta, me observando, era demais para suportar. Acabei indo parar na delegacia, falando coisas sem sentido sobre o jogo, sobre a coisa dentro da minha casa, sobre a ligação entre as mortes. Eles não acreditaram em mim, é claro. Quem acreditaria? Eu soava como um maluco, mas me levaram a sério o suficiente para me colocarem numa sala, para minha própria segurança. Nada de objetos cortantes, nenhuma forma de me machucar. Só uma cama, uma cadeira, 4 paredes brancas. Agora estou aqui, esperando que aquele jogo tenha sido apagado para sempre, como se nunca tivesse existido. Mas eu sei que não acabou. Eu sinto isso. Uma presença persistente, logo além do limite da minha percepção, observando, esperando. E eu estou apavorado com o momento em que isso decidir fazer seu movimento. Porque eu vou estar impotente. Já perdi a noção do tempo. Os dias se misturam aqui, nessa sala estéril.
As paredes são tão brancas que machucam meus olhos. Mas ainda assim, essa monotonia é melhor do que a alternativa. Lá fora, no escuro, eu sei que está me esperando. É paciente. Tem todo o tempo do mundo. Eu já não tenho mais tanta certeza. No começo, achei que esse lugar me manteria seguro. Os policiais pareciam céticos, mas me ouviram. Acharam que eu era perigoso. Talvez para mim mesmo. Talvez para os outros. Acho que é por isso que me colocaram aqui. Para me manter seguro. Para manter todo mundo seguro. Mas nenhuma parede acolchoada ou porta trancada pode segurar algo assim. Na primeira noite aqui no quarto, mal consegui dormir. Cada som, o zumbido fraco da luz no teto, os passos distantes dos guardas, soavam amplificados, como se tentassem me manter acordado. Mas não eram os ruídos que me mantinham em alerta. Era o silêncio entre eles. O esperar. Tentei me convencer de que não era real, que o jogo não era real. Mas essa é a coisa sobre o medo. Ele não se importa com lógica. Ele se infiltra na sua mente, envolve seu cérebro como um parasita. E não solta. Na segunda noite, eu ouvi batidas suaves, ritmadas. Elas vinham do canto do quarto, justo onde a luz fluorescente não alcançava bem. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça. Fiquei horas olhando para aquela sombra no canto, minha imaginação criando formas que não estavam ali. Mas as batidas não pararam. Ficaram mais altas, mais insistentes. Chamei o guarda. Ninguém veio. As batidas continuaram, firmes, como um metrônomo. Me encolhi na parede oposta ao som, os joelhos contra o peito. Minha respiração veio curta, rasa, em suspiros. Eu não ousei desviar o olhar daquele canto. E então, parou. Por um momento, o silêncio foi pior. Pesado, opressivo. Parecia me pressionar o peito como um peso físico. E, depois disso, eu ouvi minha própria voz. Você não pode se esconder para sempre. Os guardas me encontraram na manhã seguinte, encolhido no canto oposto da sombra. Disseram que devia ter sido um pesadelo, que o estresse estava me afetando. Eu queria acreditar neles. Meu Deus, como eu queria. Mas eu sabia a verdade. Não foi um sonho. Estava aqui. Meus pais vieram me visitar alguns dias depois. Eu estava sentado na cama quando os guardas abriram a porta e deixaram eles entrarem. Eles pareciam nervosos, como se não soubessem o que esperar. Minha mãe sentou primeiro, as mãos apertadas no colo. Meu pai ficou parado perto da porta, o rosto impossível de decifrar. Filho, minha mãe começou, a voz tremendo. A gente está preocupado com você. Só queremos te ajudar. Vocês acham que eu tô louco? Eu disse sem encará-la. Acham que tudo isso tá só na minha cabeça. Não é isso. Ela respondeu rápido, mas a voz dela me traiu. É só esse jogo que você falou. Parece um pesadelo. Mas é só isso, não é? Um pesadelo? Não é um pesadelo. Eu explodi, finalmente encarando ela. É real. O Chris, a Lisa, tudo aquilo aconteceu. E o fogo. Talvez tenha acontecido também. Talvez eu tenha perdido isso. Mas aconteceu. Eu sei que aconteceu. Meu pai deu um passo à frente, o rosto duro de frustração. Filho, escuta o que você está dizendo. Você está falando de um jogo como se fosse vivo. Você tem noção de como isso soa? Eu ri. Um som amargo e vazio. Você acha que eu não sei como soa? Você acha que eu quero que isso seja real? Eu vi coisas que você não acreditaria. Coisas que eu não consigo explicar. Mas é real. Tudo é real. Eles trocaram olhares. Eu não consegui ler o que pensavam, mas odiei do mesmo jeito. Minha mãe estendeu a mão tremendo. Talvez, se você conversar com alguém, um médico, alguém que possa te ajudar a entender. Eu me afastei, recuando para o canto da cama. Vocês não entendem. Ninguém entende. Mas quando acontecer comigo, vocês vão ver. Todos vocês vão ver. Meu pai balançou a cabeça, murmurando algo baixinho antes de puxar minha mãe para fora do quarto. Os guardas fecharam a porta atrás deles, me deixando ali, sozinho de novo, com as paredes brancas e as sombras. Os dias, as semanas que vieram depois, eu já nem sei se foram piores.
Eu acordava e encontrava novos arranhões nas paredes, marcas longas, como garras, que não estavam ali antes. Os guardas diziam que eu fazia aquilo, que era automutilação. Mas eu sabia a verdade. Eu sentia a presença dela. O jeito como o ar parecia vibrar, esperando, toda vez que eu fechava os olhos. Às vezes, no meio da madrugada, eu ouvia sussurros. Eles vinham de todo lugar, e de lugar nenhum. Vozes sobrepostas que pareciam atravessar as paredes. Algumas soavam como pessoas que eu conhecia, outras, não. Você não devia ter jogado. É sua culpa. Os sussurros sempre terminavam da mesma forma, com uma risada grave, gutural, que fazia minha pele rastejar. Hoje, eu decidi escrever tudo isso. Talvez para mim mesmo. Uma forma de tentar me agarrar a alguma aparência de sanidade. Talvez para quem encontrar isso quando eu me for. Porque eu estou começando a aceitar que não há saída. Não existe fuga. Aquele jogo não era só um terror falho de indie. Nem mesmo era uma maldição. Era uma porta. E eu abri. Agora, tudo que me resta é esperar. Esperar as sombras crescerem. Esperar os sussurros ficarem mais altos. Esperar a coisa que usou o meu rosto vir terminar o que começou. Minha única esperança é que, quando vier por mim, seja rápido.